Resumo da novela Lágrimas de Amor, capítulo 16 ao 20, dia 24 a 28 de outubro de 2016. Capítulo 16, segunda-feira, 24 de outubro. Inácio e Edmundo decidem investigar sobre o trabalho de Patrício. Marina entrega uma carta à sua filha. Consuelo diz que seu irmão está bem. Mercedes diz a Érica que ninguém do seu meio conhece pessoas influentes com o mesmo sobrenome de Patrício. Olga diz a Patrício que está disposta a esperar até a noite de núpcias para ter relações com ele, que responde que não pensa em se casar com Olga até terminar a universidade, ter um emprego estável e poder oferecer-lhe uma boa vida. Olga o beija. Consuelo admite a Inácio que está se dando muito bem contínuo. Augusto faz intrigas com Mercedes contra Rômulo. Érica conhece Patrício. Um empregado não deixa que Inácio e Edmundo entrem na empresa onde Patrício trabalha. Augusto os expulsa. Rômulo diz a Mercedes que Patrício tem qualidades e não quer que Olga fique solteira. Patrício responde gentilmente a Érica e ela fica com uma boa impressão dele. Érica aconselha Mercedes a não desconfiar de Patrício. Patrício pede a Raul que o ajude a encontrar um lugar apresentável para viver. Mercedes encontra um cartão nas coisas de Rômulo. Nele, Flor agradece a ele por tudo que aconteceu na viagem a Chicago. Norma pergunta a Olga como pensa em se casar se nem sabe onde vive Patrício. Regina se zanga com Edmundo quando ele diz que deseja ter uma relação com Lucério e que irá vencer essa disputa que trava com Inácio. O carro de Raul tem uma pane. Ele entra na loja de Julieta e se encanta por ela. Mercedes interrompe uma reunião e a pede que deixem a sós com Rômulo. Olga ordena a Abel que siga Patrício. Mercedes reclama com Rômulo do cartão que encontrou e ameaça se separar dele. Olga se assusta ao ver Patrício, deixa seu carro em um lugar pouco afastado e se dirige à vila. Capítulo 17, terça-feira, 25 de outubro. O juiz diz a Rômulo que Patrício está quase terminando sua tese. Rômulo pede a Augusto que se retire. Olga pergunta a uma vizinha por Patrício. Ela indica onde ele vive. Olga se aterroriza ao ver onde Patrício vive, sai correndo e Patrício sai atrás dela. Rômulo sugere ao juiz que faça uma festa para Patrício. Raul diz a Norma que não pensa em trabalhar no escritório. Julieta comenta com Lucério que conheceu um homem, mas não consegue se lembrar do seu nome. Raul diz a Norma que nem ele, nem Sandra se dão bem com Olga. Na casa de Flor, Rômulo conta a chantagem que Mercedes tem feito pelo caso do cartão que encontrou em seus pertences. Olga entra em sua casa quando Augusto sai. Olga diz a Mercedes que odeia Patrício, pois ele é um mentiroso. Mercedes vê Augusto e o expulsa. Patrício culpa Regina por ter destruído sua vida ao dizer para Olga que ele vivia ali. Inácio entra e reclama com o irmão pelo tratamento dado a Regina. Patrício expulsa a mãe e Inácio de seu quarto. Olga tem um ataque histérico. Edmundo diz a Lucério que gostaria de namorar com ela. Lucério pede tempo. Inácio conta a Edmundo o que aconteceu com Patrício. Patrício ofende Inácio e Edmundo e sai. Consuelo aceita que apenas aceitou ser namorada de Tino para causar ciúmes em Inácio. Inácio e Edmundo dizem a Regina que Patrício saiu de casa sem dizer nada. Ela se desespera. Eles tentam ligar para Patrício, mas ele não atende. Regina chora. Flor diz a Rômulo que Augusto está o esperando há horas do lado de fora de casa. Patrício fala por celular com Olga. Tonho ameaça com uma arma. Mercedes culpa Rômulo do que vem ocorrendo com Olga e lhe dá uma bofetada. Capítulo 18, quarta-feira, 26 de outubro. Mercedes culpa Rômulo do que tem acontecido com Olga e o esbofeteia.
Ele ameaça deixá-la caso ela volte a tocá-lo. Mercedes diz a Rômulo que Patrício só deseja viver bem, seja que custo for. Tonho ameaça Patrício com uma arma. Patrício acelera seu carro e sai. Dr. Ávalos diz a Rômulo que já estabilizou Olga, mas que ela não deve sofrer fortes emoções. Marco diz a Aurora e Raul que Olga descobriu quem Patrício é na realidade, e isso que a fez ir parar no hospital. Edmundo diz a Regina que Patrício ainda não voltou para casa. Raul se nega a ir ao hospital, apesar da insistência de seus pais em ficarem bem com a família Lancira. Olga desperta e pede que Patrício não a deixe. Rômulo sai. Benjamin pergunta a Regina por que ela chorava. Ela diz que um de seus filhos tem problemas e Benjamin a autoriza a deixar o trabalho para resolver o assunto. Mercedes insinua que Raul é o culpado pelo problema de Olga, pois foi ele quem a apresentou a Patrício. Regina tenta conversar com Patrício. Ele a rejeita e sai de sua casa. Regina chora. Mercedes diz a Érica que teme que Olga volte a ferir-se por causa de Patrício, e que torce para que ela o tenha tirado de uma vez por todas de sua vida. Regina desmaia na panificadora de Apolinário. Patrício diz a Raul que vive na vila porque sua casa está com problemas. Tonho diz a Edmundo que Patrício tem um carro e é melhor investigá-lo, pois ele pode ser um ladrão. Consuelo diz a Inácio que Apolinário levou Regina ao hospital. Raul diz a Norma o que Patrício lhe disse. Inácio deixa um recado a Patrício, dizendo que Regina está em um hospital. No hospital, o doutor diz a Regina que ela sofre de pressão alta. Apolinário, Lucério e Consuelo oferecem ajuda a Inácio e Edmundo para comprar os medicamentos de Regina, que são muito caros. Edmundo reclama com Patrício por ele não acreditar que Regina foi hospitalizada. Capítulo 19, quinta-feira, 27 de outubro. Consuelo diz a Inácio e Edmundo que Marina os dará os primeiros medicamentos que Regina precisar. Sandra chega em sua casa quando Patrício manda uma mensagem a Raul. Este tenta localizar Julieta em sua loja. Julieta diz a Patrício que Regina está hospitalizada e exige que ele vá vê-la. Raul se alegra com o regresso de Sandra e ela lhe diz que conheceu Patrício. Patrício se convence do problema de Regina. Olga recebe alta médica. Regina se desculpa com Patrício e diz que ele não tem nenhuma culpa em ela estar ali. Patrício discorda e diz que tem sim culpa nesse incidente, e se reconhece um mau filho. Patrício compra os óculos que Regina precisava e pede perdão a ela. Regina recebe alta. O doutor faz diversas recomendações a Patrício e pede que ele cuide de Regina. Norma diz a Olga que a informação que Raul lhe deu quanto à realidade de Patrício é totalmente diferente do que ela pensava. Olga responde que não quer saber de nada negativo de Patrício, porque enquanto muitos não fizeram nada por ela, ele sempre a respeitou. Inácio e Edmundo advertem Patrício por seu comportamento. Regina mostra a Inácio e Edmundo os óculos com que Patrício a presenteou. Marco obriga a Raul a atender um telefonema de Olga e ele se zanga. Edmundo ouve o celular de Patrício, vê que é Olga, e desliga o celular. Olga se zanga. Rômulo se zanga com a cobrança de Flor e ameaça terminar o caso que mantém com ela. Regina pede a seus outros filhos que ajudem Patrício. Mercedes reclama com Rômulo por permitir que Olga faça sempre a sua vontade. Patrício pergunta ao juiz se ele seguirá o apoiando em sua tese. Patrício escuta o juiz chamar Rômulo e dizer que já não mais apoiará Patrício. Capítulo 20, sexta-feira, 28 de outubro. Lucério diz a Benjamin que Regina está hospitalizada e conta onde ela foi atendida. Patrício vende vários de seus pertences. Raul pergunta a Patrício por que ele mantém seu celular desligado.
Lucério pede ajuda a Isaías para comprar os remédios de Regina. Julieta visita Regina e a pergunta se ela se interessa por Apolinário. Regina responde que só amou o pai de seus filhos. Patrício dá a Inácio o dinheiro que obteve com a venda de seus pertences e se zanga com ele por ter desligado seu celular. Lucério diz aos filhos de Regina que Benjamim deu dinheiro, em nome de Isaías, para os remédios que ela necessitar. Marina sugere a Consuelo que estude. Regina agradece muitas vezes a Patrício pelo que tem feito por ela. Sandra se interessa por Patrício. Augusto oferece seus serviços ao juiz. Ele prontamente nega a oferta. Rômulo pede ao juiz que apoie Patrício e o informa que Olga apenas se comporta bem quando está com ele. Edmundo pede a Lucério que seja sua namorada. Ela diz que sim, porém que não aceitará que ele brigue com Patrício. Benjamim pede a Isaías a devolução do dinheiro que deu a Regina em seu nome. Ele nega. Patrício diz a Regina que o juiz o informou que seguirá o apoiando em sua tese. Regina o parabeniza e pede a Inácio e Edmundo que façam o mesmo. Olga sai às compras e encontra Sandra de mãos dadas com Patrício. Ela se enfurece e insulta Sandra. Raul lembra a Olga que ela já não é mais namorada de Patrício. Rômulo agradece Augusto por não ter dito a Mercedes onde ele está indo à noite. Olga entra no meio de uma reunião de Rômulo e pede que a mande para o exterior, em viagem. Regina diz a Benjamim que agradece Isaías pelo apoio que lhe deu, mas irá devolver o dinheiro. Raul diz a Patrício que Rômulo quer falar com ele. Apolinário se declara a Regina. Cliquem aqui em cima para assistir o próximo vídeo.